Pai querido e amado, em nome de Yahshua, coloco-me em Tua presença, agradecido, Pai, por poder estar agora falando contigo, aonde Tu se encontra sentado no Teu templo, repleto de beleza e poder, de um lugar que Tu, ó Pai, não precisa nem se levantar para ver o que se passa no céu e na terra. Num lugar esplêndido, cheio de alegria, cheio de poder e glória. É aonde agora, Pai, a voz do Teu servo penetra. E pelos méritos de Yahshua, o Mashiach, Pai, eu Te agradeço por esse privilégio. E em nome dele, Pai, eu quero interceder por todos os Teus profetas, especialmente pelo irmão Romilson, que Tu esteja com ele, Pai, no ministério dele, o abençoando e, sobretudo, Pai, trazendo sabedoria a ele e que ele tenha força, Pai, e leve o ministério que Tu colocou na mão dele. Igualmente, o nosso pregador de rua, nosso irmão, lá também, daquela região onde ele prega o Evangelho, que ele, Pai, seja também abençoado e guardado por Ti. Quero igualmente pedir, Pai, que a Tua mão, Teu poder, proteja, Pai, todos os inscritos desse canal. Que eles possam, Pai, cada vez mais conhecer e amar a Yahshua. E, sobretudo, Pai, adorar a Ti, o único digno de adoração. Pai amado, quero nesta hora, Pai, Te pedir que Teu Espírito, o Ruach Kadosh, trabalhe no coração dos Teus eleitos, daqueles que hão de aceitar, ó Pai, a Tua vontade, o Teu governo. Trabalhe, Pai, no coração, especialmente no coração da cevada. E depois, Pai, na tribulação, no coração do trigo, pois a cevada e o trigo são planta que Tu plantaste. E que a mensagem chegue, Pai, também no joio, não para que seja salvo, porque o joio não é planta que Tu plantou, mas para que eles fiquem indesculpáveis naquele dia, para que eles não possam dizer que não Te conheceu. E é por isso que eu entendo que o Evangelho tem que ser pregado a todos, absolutamente todos, para que ninguém fique indesculpável diante de Ti. Quero nesta hora, Pai, rogar a Ti que coloque a palavra, Pai, correta da doutrina do arrebatamento nos lábios do Teu servo que fala agora contigo. Para que quando chegar, Pai, nos Teus filhos espalhados por esse mundo, eles possam entender a mensagem e estar, Pai, em condição de abraçar o Emuná, abraçar os Teus oráculos. Em nome de Yahshua Mashiach, eu Te peço essas coisas, essas bênçãos, e em nome dele, Pai, eu Te agradeço. E digo que tudo seja de acordo com Tua vontade. Assim seja. Que todos os justos se alegrem pela obra de Yahweh, toquem a harpa em louvor a Yahweh e cantem a Yahweh uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela Ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade, o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yahweh como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yahweh o salvará.
Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês hoje aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para mais um estudo e nós vamos tratar do tema um será tirado e o outro, um será levado e o outro será deixado. E esse tema, irmãos, ele é fundamental, porque ele é que traz a luz a respeito do arrebatamento. É ele que traz o discernimento dos dois arrebatamentos, porque na realidade são dois arrebatamentos. E eu mesmo, irmãos, há bem pouco tempo atrás, não tão pouco tempo assim, cerca de mais ou menos uns 8 meses, eu não sabia dessas coisas. E aprendi isso nos vídeos do nosso irmão Romilson, e eu sei que ele é um profeta, irmãos. Eu sei que ele é um profeta. E eu nunca vou maldizer a nenhum Ialdim. Nunca vocês vão ouvir esse lábio falar mal de um Ialdim. Porque eu não sei, não está escrito na testa de ninguém, trigo, joio, cevada, não está escrito. Então, esse amigo que vos fala, eu não sou maldizente, porque os maldizentes ficarão de fora. Aqueles que falam mal do próximo ficarão de fora. E se não me falha a memória, eu acho que é o Salmo 15, que diz assim: Iau, quem tem o direito de morar na tua casa? Quem pode viver no santo lugar que habitas? Só tem esse direito aquele que vive uma vida justa, que faça o que é certo, que não calunie os amigos e nem fale mal do próximo. Aqueles que assim procedem estará sempre seguro. Então, irmãos, é um prazer, de fato, trazer a mensagem de Iau para nós, porque eu não trago só para vocês. Antes de trazer para vocês, ela chega para mim. E ela, se não fizer efeito na minha vida, eu nem trago para vocês. Porque para que eu possa trazer para vocês, ela tem que ter efeito na minha vida. Ela tem que ter efeito na vida de vocês. Mas para que ter efeito na vida de vocês, ela tem que produzir um resultado primeiro na minha vida. Como é que eu vou dar alguma coisa, transmitir alguma coisa para alguém que eu mesmo não tenho? Então, nós hoje vamos tratar aqui, é um assunto delicado. Eu tenho passado por embate lá no nosso grupo, Iau Shalaim, no WhatsApp, pessoas que entram lá para falar que essa história de 2 arrebatamentos não existe. E olha que são pessoas que invocam o nome de Iau e invocam o nome de Yausha, mas que têm dificuldade de entender essa doutrina do arrebatamento. Para elas, só existe um arrebatamento. Para essas pessoas, só existe um. Mas a gente sabe que são 2 arrebatamentos. Em primeiro lugar, agradeço a Iau por essa iluminação que ele trouxe a esse amigo que vos fala através dos ensinamentos de Iau, que vem pelo irmão Romilson. Por isso, eu o tenho como meu irmão, muito embora tenho algumas, vamos dizer, alguma divergência de opinião, mas nada que prejudique o nosso relacionamento com o Iau e nem mesmo o meu com ele, porque ele nunca chegou aqui para me ofender. Sim, tive alguns vídeos lá no grupo Atalaia de Iau, alguns vídeos lá com carimbo de censura. Nem mesmo isso eu faço com ninguém. E não sou eu que censuro, que se alguém tiver que ser censurado aqui, será censurado por Iau. Eu não boto carimbo no vídeo de ninguém, de censura. Aqui, nós não excluímos também ninguém. Nós deixamos as pessoas entrar e sair do jeito que elas quiserem. Porque aqui quem administra isso aqui não sou eu não, irmão. Eu não sou dono desse canal, não sou dono desse grupo, entendeu? É Iau dos Exércitos que é dono. E ele que administra o entrar e sair. Porque Yausha, ele nos instruiu a não arrancar o joio
deixar crescer junto com o trigo. E junto com a cevada também, porque no meio da cevada, não pensa você que é só cevada, não. Tem joio lá também. Tem joio no meio da cevada, tem trigo no meio da cevada, só que o trigo pertence a Iau. Só que não entende igual a cevada entende. A cevada entende porque ela é especial. A cevada é a primícia de Iau. A cevada, irmãos, da colheita, das 3 colheitas, o linho é a primícia das primícias, porque o linho representa Iauxa, e a cevada é a primícia em relação à última colheita. A última colheita é a colheita do trigo, irmãos. E essa colheita do trigo, aqui, ó, a colheita da cevada, o molho da cevada, faz com que Iauxa depois receba o molho, ou melhor, todo o trigo. Aqui, ó, para que a cevada pudesse ser recolhida, o linho teve que ser aceito. O sacrifício de Iauxa teve que ser recebido no céu, no Chamaim, e aceito lá. Aí então agora a cevada vai poder ser arrebatada, colhida. E o arrebatamento da cevada vai também proporcionar depois, quando Iau-Xalaim descer da parte de Iau, como noiva ataviada para o seu esposo, aí vai também ter o arrebatamento do trigo, mas não para o Chamaim, mas para o encontro com Iauxa nas nuvens. E o arrebatamento da cevada, irmãos, ele não depende de ressurreição. Por isso, Iauxa fala, um será tomado e o outro deixado. Nesse arrebatamento, não depende de ressurreição, porque a cevada que tiver aqui, ela será arrebatada daqui direto para o Chamaim, direto para o santuário celestial. E a cevada que tiver no paraíso, ela será de lá também arrebatada para o casamento com Iauxa. E o noivo espera a noiva aonde? Na igreja, irmãos. Não é a noiva que espera o noivo. É o noivo que espera a noiva. E aonde o noivo espera a noiva? Na igreja. Então, Iauxa vai nos arrebatar para lá. Que fantástico esse conhecimento. E eu quero abrir a Bíblia com vocês, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Eu quero abrir a Bíblia com vocês no livro de Ruth, para que nós possamos entender um pouco melhor toda essa estrutura de arrebatamento, o porquê que a noiva está representada pela cevada. Nós vamos ler aqui, irmãos. Eu quero abrir a Bíblia com vocês. Já está até aqui, ó. Já está até aqui, já abri. Agora, nós vamos ler aqui. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. O que é padejar a cevada na eira, meus irmãos? Padejar a cevada na eira é pegar, botar a cevada no recipiente, jogar ela para cima. Jogar ela para cima para quê? Para que quando passa o vento sopra ali então a palha, a poeira, a sujeira, e a cevada cai pura, limpa no recipiente. E a cevada, a gente pode fazer isso com a cevada, mas com o trigo já não dá para fazer isso, porque o trigo tem uma casca mais dura, ele tem que ser malhado para depois então ser limpo, ser purificado. Mas é uma estrutura para uma leitura mais na frente. Então, padejar é jogar para cima, jogo a cevada para cima, o vento passa e leva a palha. Como o grão é mais denso, o vento não tem força para levar o grão cai no recipiente. Entendeu? O vento só leva a palha. Estão entendendo? Vamos continuar lá na estrutura da nossa leitura. Eu estava então aqui no verso
no verso 3. Vamos para o verso 3. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deve fazer. Verso 5. E ela lhe disse: tudo quanto disseres, farei. Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite, olha o horário, irmão, meia-noite. Meia-noite é o horário onde acontecem as coisas importantes na profecia. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia aos seus pés. Aí não é o jazer de estar morta, não, de estar lá dormindo. Porque nem sempre o jazer é morrer, não. É dormir. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Preste atenção, irmão. Boaz é o remidor. Olha a palavra remidor. Essa palavra é importantíssima nós atentarmos a ela. Verso 10. E disse ele: bendita seja tu de Ial, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te remir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te remir, vive ao que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Irmãos, veja só, aqui agora, nesse exato momento, eu acabei de receber aqui uma luz a respeito desses dois remidores aqui. Porque aqui, dois remidores. Quem é o remidor maior? Quem é maior do que Boaz? Quem é maior do que o próprio Alcha? Quem é maior? Ial. Então, não é que Ial não tem o poder de remir, mas ele nos redime através de Alcha. Entendeu, irmão? Porque Ial não podia vir para descer para morrer no madeiro. Ial é o soberano, é o supremo do universo. Então Ial não podia vir morrer por nós. Ial não podia se fazer homem, se fazer criatura, uma vez que ele é o Criador. Ial não podia, como soberano, se humilhar dessa forma. Então, o remidor maior aqui dessa passagem é Ial, irmãos. Ial é o remidor maior. E nós vamos ver que Ial passou a responsabilidade de remir para o filho. Entendeu? E essa luz agora, que eu estou trazendo para você, estou trazendo de agora, de pronto, porque eu recebi isso agora. Entendeu? Então aqui fala de dois remidores. Só que tem um maior do que Boaz. Quem é o maior do que Alcha? É Ial. Mas nós vamos ver que Ial vai passar o direito para Ialcha ser o remidor. Porque Ial não poderia se fazer homem. Ial não poderia se fazer criatura, uma vez que ele é o Criador. Está entendendo, meus irmãos? Vamos continuar com a leitura.
Porém, vou ler o verso 12 de novo. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Esse remidor mais chegado do que ele, aqui, irmãos, é evidente que nós estamos falando aqui de uma coisa humana, mas trazendo para a profecia, o remidor maior é Iau, porque Iauxa é menor do que o pai, entendeu? Por isso que Iauxa não pode ser adorado. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive ao que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. E ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse, não se saiba que alguma mulher veio a eira. Disse mais, dá-me a capa que tens sobre ti, e segura-a. E ela a segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada, e lhes pôs em cima. Então foi para a cidade. Então, irmãos, ele colocou 6 medidas de cevada. 6 medidas de cevada. Entendeu? Isso não quer dizer nada a vocês? E foi a sua sogra que lhe disse, como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso. Porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Vamos para o próximo capítulo. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe, ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Observe, irmãos, que o fulano aqui, ele não é chamado por um nome. Para você ver como é que isso tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar agora. O remidor maior é Iau. E olha que o homem chama aqui, ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Por que o nome do remidor maior aqui, irmãos, está ocultado? Por que o nome do remidor maior aqui está ocultado? No casamento de Ruth com Boaz, irmãos, é uma tipologia do casamento com Iauxa, o Machia, na Iauxalaim celestial. E a gente sabe que o remidor maior é Iau, mas só que Iau não podia descer aqui e se fazer homem. O Criador de todas as coisas se tornar criatura, o soberano do universo se tornar criatura, entendeu? E outra coisa, o soberano do universo, ele não tem sangue, ele é espírito. E a palavra nos ensina que Iau comprou para ele com o sangue de seu filho, não foi com o próprio sangue dele, porque não foi Iau que desceu aqui, foi o filho. Então vamos lá, ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. Observe, irmãos, que nós temos que analisar que Ruth era uma moabita, e, portanto, uma gentílica. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não a houver de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz,
No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Ebimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunha. E faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que Ial te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e Ial lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja Ial, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, ou seja, a raiz, a árvore genealógica da onde Alcha nasceria nessa terra. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Lembra que Alcha é da descendência de Davi, no seu nascimento humano? Então, irmãos, contra fatos não há argumento. Aqui, eu acredito que deu para vocês entenderem a respeito da cevada. No casamento ali envolvendo Boaz e Ruth, ali é a tipologia do casamento de Alcha com a cevada. Lembra a colheita que estava acontecendo no tempo do casamento de Boaz com Ruth? Era a colheita da cevada. A cevada era a colheita daquela época, daquela ocasião. Depois, 2, 3 meses à frente, é que vem a colheita do trigo. Entende isso? Então, dentro desse contexto aí, dá para nós entendermos que, de fato, o casamento de Ruth com Boaz é uma tipologia do casamento de Alcha com sua igreja. E você pode observar, irmãos, que dentro do contexto espiritual, e a gente observa nessa história do casamento de Ruth com Boaz, que Ruth era uma moabita e, portanto, uma gentílica. Ela não era uma Ialdim. Entende isso? E quem recebeu o evangelho? Que povo que não chamava, que não buscava pelo nome de Ial e que encontrou
o nome de Ial? Foram os Ialdim lá de Israel? Não, foram os gentílicos que passaram a ser Ialdim, porque em Ialcha, as duas nações, os dois povos se fizeram um. Entende isso, irmãos? Os dois povos, gentílico e Ialdim, se tornou um através do sacrifício, através do ministério de Yahshua Mashiach. Porém, dentro da origem, da nacionalidade, da raça, das duas raças, a raça Ialdim, que a gente conhece como judeu, e a raça gentílica, que são todas as outras nações fora de Israel, Yahshua casou com Ruth. Yahshua não casou com uma, melhor, Boaz casou com Ruth, não casou com uma Ialdim. E então, antes de Yahshua também ter o seu casamento com a figueira nativa, porque nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados, nós gentílicos de nações fora de Israel, fomos enxertados na árvore. Nós não somos a árvore original. A árvore original são os Ialdim de Israel. Eles são a árvore original, mas o primeiro casamento acontece com aqueles que foram enxertados, que outrora eram conhecidos como gentios. Que nós hoje sabemos que não somos mais gentílicos, porque dos dois povos, Ialdim e gentio, Yahshua fez um, tornou um só povo. Mas o casamento dele, a primeira festa de casamento dele é com a cevada, é com aqueles que não procuravam por ele. E ele disse, fui achado pelos que não chamavam por mim, que não procuravam por mim. Olha que beleza, irmãos, olha que fantástico. Enquanto ele foi rejeitado pelos próprios Ialdim de Israel, ele foi encontrado por um povo que não chamava por ele. E agora ele vai fazer esse casamento com esse povo. E com esse povo ele tem uma aliança de livrar da tribulação. Ele vai livrar esse povo da tribulação, esses Ialdim que fazem parte da plantação da cevada, que fazem parte da semente cevada. E, por fim, depois ele recolherá também o trigo. O trigo é recolhido por último, não é? E nós bem sabemos, irmãos, que o trigo aguenta o porrete, como fala o nosso irmão Romilson. O trigo aguenta o porrete. A cevada é frágil. Sei que tem pouca força. Não é que tem pouca força porque nós somos poucos, não, irmão. Não é isso. Nós temos pouca força mesmo porque nós não temos resistência para aguentar o que a cevada vai aguentar debaixo de porrete na tribulação. Porque a cevada, irmãos, ela vai passar, ela vai ter que ser trilhada. Lembra? Que o trigo, para ele poder ser usado, para ele poder entrar num processo de uso, por exemplo, ninguém faz pão com trigo sem o trigo estar descascado, sem o trigo estar limpo, de pare de qualquer coisa. O pão é feito já com trigo pronto. Então, o trigo não é igual à cevada. A cevada você joga para cima, o vento passa nela, tira a palha e fica só o grão puro. Agora, o trigo não. O trigo precisa trilhar ele, irmão. O trigo que tu jogar para cima, ele vai cair com casca e tudo de novo. No malhador, na peneira. O trigo, se tu jogar ele para cima, ele vai cair com casca e tudo outra vez. E essa é a realidade dos fatos. E nós precisamos estar atentos a essa estrutura. Ficar atento, irmãos. Porque se as pessoas não conhecem as 3 plantações na profecia, lógico que em qualquer cultura de agricultura não tem só linho, cevada e trigo, tem várias outras culturas, mas dentro da profecia, dentro da simbologia profética, o linho e alcha, cevada, a noiva que casa no Chamaim, o trigo, a noiva que casa aqui, porque a noiva, o trigo, o encontro deles é
com Yalcha nas nuvens do céu, o encontro do trigo. Mas o encontro da cevada é com Yalcha lá no Chamaim. E o lugar onde o noivo espera a noiva. Aonde o noivo espera a noiva? Na igreja, no templo. E Yalcha estará nos esperando lá. Por isso nós seremos arrebatados daqui, nós, e os outros que estão no paraíso serão arrebatados para lá. E Yalcha nos ensina, irmãos, nesse arrebatamento, Yalcha só ensina que haverá esse arrebatamento. Yalcha não fala desse arrebatamento tendo ressurreição nele. Yalcha não fala dele. Nós vamos ver agora Matitial, conhecido também como Mateus. Porque Mateus aqui para nós, mas no original não é Mateus, é Matitial. Por que Matitial? Porque traz o nome de Ial. 24:40. E eu aqui, irmão, vou passar em todas as traduções possíveis, para ver se tem alguma coisa que mude isso aqui. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Vamos nessa outra tradução aqui. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Vamos nessa outra aqui. Então, estarão dois no campo. Estarão dois no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Vamos ver nessa aqui. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. E olha aqui, irmão, que o trabalho no campo, nesse exato momento, a cevada está trabalhando. O trigo também está. Ignorantemente, mas está. Ele está pregando o evangelho, não da forma que a cevada prega. Por isso a cevada vai ser recolhida primeiro. Porque a cevada está pregando o evangelho da forma correta. O trigo também está pregando. Mas tem muitas heresias, muito fermento dos fariseus ainda na pregação do trigo. Por isso o trigo não pode ser arrebatado primeiro. Vamos nessa aqui. Essa não dá para mim, porque está numa língua que Ial não me ensinou. Mas se ele quiser me ensinar, ele me ensina isso aí. Eu tenho vontade, irmão. Porém, ter vontade não quer dizer que eu vou ter que demandar tempo para aprender isso aqui, o hebraico. E ao me ensinando o trivial, o básico do hebraico, eu já estou satisfeito. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado outro. Tá vendo? Vamos nessa daqui agora. Essa daqui. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro. Olha, irmãos, que eu estou mostrando aqui em várias traduções, hein? Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Eu estou passando por um monte de tradução. Ou por um monte de traduções, né? Então estariam duas no campo, um será tomado e o outro será deixado. Isso aqui já é uma língua mais fora do português aqui, mas deu para poder ler para vocês aqui na medida do possível. Então, aí, essa aqui agora também. Então, dois varões estarão no campo, e um é levado e o outro é deixado. Então, irmãos, dentro dessa conjuntura, dentro desse assunto que nós estamos aqui estudando sobre o arrebatamento, aqui nós lemos. Agora eu vou desenhar, porque não é impossível desenhar. O que nós acabamos de ler? Um será levado e o outro será deixado. Não foi isso que nós acabamos de ler? Agora eu vou desenhar. Acabamos de ler isso, a leitura foi feita. Agora eu vou desenhar, tá? Vou desenhar isso aqui, ó. Vamos dizer para você que isso aqui é redondo, mas não é esférico. Então, como eu acredito numa terra plana, eu não acredito numa terra esférica, numa terra bola. Bola nunca pode ser redondo. A bola sempre é esférica. Redondo, irmãos, é isso aqui, ó. Isso aqui é redondo, ó. Tá vendo?
Isso aqui é redondo. A bola não. A bola é esférica. Isso aqui não é redondo, isso aqui é esférico. Isso aqui é esférica. Portanto, quando passa na redondeza da Terra, não quer dizer que é uma bola, não quer dizer que é uma esférica. Aqui, ó. Redondeza, irmão, ó. Redondeza, ó. Isso aqui é redondo, ó. Isso aqui é redondo. Eu estou usando isso aqui como para desenhar, porque eu acredito numa Terra plana. E até porque, se eu fosse usar, ó, a caneta vermelha, ela vai simbolizar o trigo. A caneta verde vai simbolizar a cevada, tá? E eu estou usando, não estou usando isso aqui, até porque como que eu vou equilibrar uma caneta aqui em cima disso aqui? Então, o nosso planeta, o formato dele é isso aqui, tá? E aqui vamos dizer que seja a geleira e aqui dentro os continentes. E a borda da geleira segura os limites das águas. Então vamos aqui, agora eu vou desenhar, porque eu estou tendo que desenhar, porque tem gente que vai lá no grupo da gente e fala, e eu estou desenhando, irmão. Aqui eu estou desenhando. Então o que nós acabamos de ler? Um será levado e o outro deixado. Cevada, levada, trigo, deixado. Qual é a parte que você não está conseguindo entender de ser levado e o outro deixado? Aqui, irmão, ó, quero ver quebrar agora essa objeção. Um será levado e o outro deixado, irmãos. Quem que ficou aqui? Ó, trigo e cevada. Trigo vermelho, cevada verde. Trigo é cevada arrebatada, levada para o casamento com Yausha, lá na Yausha-Laim celestial. E aqui o trigo fica 7 anos, irmãos, aguentando as porretadas da tribulação, porque o trigo, para aprender, ele tem que aprender debaixo de porrete. E foi assim que Yahweh estabeleceu as coisas, irmãos. E Yahweh estabeleceu a planta que Yahweh plantou, é o linho, a cevada e o trigo. E a planta que ele não plantou, ele vai arrancar fora. Quem é a planta que ele não plantou, que será arrancado fora? O joio. O joio será arrancado fora. Arrancado fora para quê? Para ser queimado. Mas a plantação de Yahweh é para ser recolhida no celeiro dele. Vocês estão entendendo, irmão? Estão com alguma dificuldade de entender isso aí? Vocês estão me entendendo dentro dessa conjuntura profética que nós estamos aqui destrinchando? Dentro dessa didática que nós estamos aqui debulhando com vocês, tirando casca por casca, até chegar o grão precioso? É, irmãos, o trigo está cheio de casca do sistema, cheio de engano do sistema. Isso tudo precisa sair. E por isso o trigo fica para ser recolhido por último. Porque o trigo está lá dentro do sistema, está lá dentro de Laodiceia. E Laodiceia é a igreja também de Yahweh. Laodiceia também é a igreja de Yahweh. Por isso ele está na porta, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Laodiceia, irmãos, ela também receberá o arrebatamento, mas no seu tempo. E o arrebatamento de Laodiceia, que vai se converter, né? Ela vai se converter, porque Laodiceia, ela vai deixar de ser Laodiceia, porque ela vai deixar de ser morna. Ela será muito, mas muito quente, porque muitas cabeças dos nossos irmãos laodiceanos vão rolar. Porque muitos vão morrer. Lembra, no arrebatamento, quando aconteceu o arrebatamento da cevada, Satanás ele vai com fúria para cima do trigo, porque ele não vai poder fazer nada com a cevada. Nem um fio de cabelo da cevada ele vai poder tocar. Nem um fio de cabelo. Então ele vai com fúria para cima do trigo. E então, irmãos, vai começar a ser arrancada a sujeira do trigo. No contexto da tribulação. Aí então o trigo vai ficar pronto para ser arrebatado. E o arrebatamento do trigo é nas nuvens do céu do nosso planeta. É o encontro com Yausha do trigo, é lá, nas nuvens do céu. Não é em Yausha-Laim celestial.
O encontro com Yahushua em Shalaim celestial é pertencente à cevada, à primícia, porque a cevada ela é colhida antes do trigo. O trigo amadurece 2, 3 meses depois da cevada. Entendeu? Por isso a cevada é a primícia. Vocês estão entendendo, irmão? Estão com alguma dificuldade de entender isso? Então, eu quero aqui, irmãos, fazer as nossas considerações finais aqui. Você que se achegar para falar de arrebatamento, lá no nosso canal, lá no nosso grupo Yahushalaim, no Facebook e no WhatsApp, veja primeiro esse vídeo. É o que eu vou falar para você. Veja primeiro esse vídeo. Essa que é a grande realidade dos fatos. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente. Em nome de Yahushua, o Mashiach. Assim seja.